cobrança pela maternidade ideal tem deixado as mães sem rumo. Existe uma culpabilização por não serem o suficiente. E o efeito disso vai parar nos filhos. O que fazer? Quem tem as respostas é a Cristiane Borges, que é mentora e palestrante. Ela idealizou o método Mães Líderes. Dá para ser mãe sem sentir culpa? Nasce um filho, nasce uma culpa. Não tem jeito. Nasce a insegurança, nasce o medo, a incerteza. E isso gera culpa. Mas é muito importante que a mãe olhe para isso. Eu sempre digo que a culpa nos distancia da responsabilidade. Então, o que acontece? Quando eu entro no movimento do sentir culpada por não ter dado conta, por não ter feito, por toda essa questão, né, que é normal do ser humano, uma mãe que tem tantas responsabilidades, chega um momento que ela não consegue, ou ela grita, ou ela briga, ou ela diz um não necessário, ou ela não consegue levar, ou ela não consegue ir para uma apresentação, ela chega tarde, tudo isso gera a sensação de culpa. E quando ela fica alimentando essa sensação de culpa, ela distancia da responsabilidade. Mas quando ela olha e diz assim, ok, não dei conta, não deu, tá tudo bem. Então o que eu faço com isso? Eu me entendo, eu me perdoo e aí eu vou para a responsabilidade. E agora o que eu faço? Então ela vai buscar uma saída para deixar de sentir aquilo. Porque aquele sentimento ele vai movendo ela e a energia de alguém com culpa é como? E naturalmente vai passar para o filho. Então ele vai absorver esse sentimento. Exato. E aí nós estamos falando aqui com a Cris, que tem 5 filhos. Então ela não só tem a experiência, né, do ensinar, como ela vivenciou essa experiência. Estou muito feliz em te receber aqui mais uma vez. Já chegamos com conteúdo, né, porque é assim que a gente quer ensinar outras mães a se inspirarem, a se tornarem mães melhores. Porque uma mãe que se reconhece, uma mãe com autoconhecimento, vai educar filhos mais fortes, filhos que também podem se tornar líderes, não é mesmo? Exatamente, o lema é esse, fortes, felizes e preparados para a vida. Esse é o objetivo da liderança materna. Qual é o principal desafio, se a gente for falar de maternidade, para as mães? Eu vou chutar um aqui, porque a gente teve, inclusive, recentemente aqui no LikeCast, 2 jovens de 19 anos falando sobre a vida, né? Então, eu fico me perguntando e relembrando aqui na minha mente o quanto a adolescência tende a ser desafiador. Mas a gente pensa no período de adolescência como desafiador, olhando para o adolescente, não para a mãe. E aí, Cris, você vai olhar para ela? Com certeza. Esse é o meu principal objetivo. Quando nós falamos de liderança, Jéssica, a gente olha para o líder, não é? Desenvolve o líder. Faz todo o contexto de uma compreensão para o líder, de um auto-olhar para a liderança dele. E não é diferente com a mãe. Olhar para essa mãe, acolher ela e ajudá-la a entender o seu comportamento, como que é essa essência dela, é o essencial para que ela reconheça a sua liderança e aí, sim, ela passe a ser essa líder que o filho precisa. E aí nós temos uma lacuna de tempo, que eu não sei se sempre foi assim, mas ó, segundo o IBGE, a adolescente é dos 10 aos 19. Eu tenho 35 e não sei se cheguei lá, não, tô brincando. Mas a gente tem uma lacuna de tempo grande para esse período. Então, e o adolescente de 10 anos é muito diferente, então, do adolescente de 19. E essa mãe tem que estar preparada para lidar com todas as fases. O que a idade impera nesse comportamento? A cada idade a mãe também tem que se adaptar? Jéssica, quando vem nascendo adolescente e ninguém olha para a mãe do adolescente. Porque a maternidade na adolescência, ela também é diferente. E o que acontece? O adolescente em si, quando a gente fala na idade, começa ali os 11 anos. Naturalmente, isso é do próprio ser. Ele começa a sentir uma necessidade maior e diferente de uma criança. Então, às vezes as mães falam assim, o meu filho é adolescente de 7 anos.
porque ele tem algumas buscas, procuras diferentes, né? Querendo já ser adulto, mas é diferente da necessidade. Então, às vezes, a criança ali de 8 anos, 7 anos, ela quer imitar o pai e a mãe ou o que ela vê. Agora, o adolescente, ele sente a necessidade de crescer, de ir para a vida, e isso é natural dele. E é isso, aí causa impactos emocionais que gera esse contexto de brigas e de tudo mais. Então, cada fase ele vai amadurecendo. Porque é como se na adolescência, a ação do adolescente é a amígdala. Né? Então, assim, vem a emoção e ele leva, ele faz. O córtex pré-frontal, que é o racional, não está desenvolvido. Então, isso vai desenvolvendo com o tempo. Mas a emoção, a ação tá ali. Né? E a mãe, tipo, quem é esse? Quem é? Eu não tô entendendo. Quem que é que de repente... O que aconteceu com meu filhinho? Não sei o que tá acontecendo. E realmente é uma pergunta que se ouve muito. O que tá acontecendo? Então, assim, a fase vai passando e isso vai cada vez mais, a emoção vai sendo mais forte. E aí, a mãe não entende. E às vezes ninguém entende. Ninguém entende, exatamente. Tá, mas aí, ok, então não entendemos. Mas existe um meio do caminho, porque se você desenvolve mães, elas têm que estar preparadas para essa fase, você tem o segredo. O que a mãe está vendo, o que o filho está vendo, eu sei que você trouxe até uma ilustração para explicar direitinho essa diferença de percepção sobre o mundo. O mundo é o mesmo, mas cada um percebe ele de um jeito, né? Isso. E aí, o que acontece? A mãe do adolescente, ela usa um óculos. A visão dela é de tudo que ela já teve. Então, assim, do que ela já viveu, do que ela percebeu da adolescência, da própria adolescência dela, da adolescência, às vezes, dos filhos, dos vizinhos, dos amigos, dos parentes. Então, assim, ela tem uma percepção sobre o adolescente. Essa percepção traz o quê? Ela traz emoção, medo, insegurança. Como que vai ser o meu? E aí? E como que ele tá ficando igual ao outro? Então, tudo que ele faz, ela já enxerga com uma percepção que ela já tem. E o adolescente? O adolescente está onde? O adolescente está aqui, ó. Ele está vendo algo, ele está sentindo o que ele quer, mas ele não tem direção, está escuro. Ele não tem clareza. Não tem clareza, percepção do que ele quer, do que é. Mas o sentimento está ali dentro dele. E ele não sabe falar, ele não sabe o que está acontecendo. Assim como a mãe não sabe, ele muito menos. Então vem o medo, a incerteza, a insegurança da mãe que quer direcionar esse filho sem entender ele. E aí vem nele o quê? Essa escuridão de não saber para onde ir, mas tem uma emoção que diz assim, vai lá, você consegue, você dá conta, todo mundo tá fazendo, vai lá. Então assim, ele vai no fluxo do outro, mas no escuro, direcionado pela emoção que ele está. E quando a mãe, com a percepção dela, tenta segurar esse filho ou dizer que tá errado, que não é assim, cria conflito emocional. Cada um vê uma coisa. E é nessa hora que é importante a mãe entender sobre as emoções, sobre como lidar com isso. Não só do filho, mas dela também. Esse medo é real? É verdade isso? Ou as informações que eu tenho sobre a adolescência é outras informações? O meu filho é diferente. O que eu estou vendo? O que eu não estou vendo nele? Uhum. Né? E aí ela começa a ter mais clareza sobre tudo isso para direcionar. E essa direção dela faz toda a diferença para que essa escuridão dele comece então a clarear. E aí ele ter uma direção para onde ir. E você sabe que quando você foi falando, eu fico imaginando que nós divulgamos especificamente sempre 2 caminhos, né, em relação a educar na adolescência. Ou se protege, ou se dá liberdade. Ou se protege ou se dá liberdade. Mas teria que ter um meio do caminho, né? Porque protegidos demais, esses filhos não serão líderes do futuro, né? Liberados demais, a gente também não terá o líder do futuro, que é uma proposta e que é o que o mundo quer e é o que a mãe quer deixar para o mundo, né? Um adulto capaz de guiar outras pessoas, um adulto capaz de tomar decisões assertivas. Não são esses 2 caminhos? Precisa do equilíbrio. Porque, como você mesmo já disse, se liberar demais... Deu ruim. Deu ruim.
Segurar demais também. Entende que tudo isso é a percepção da mãe? A necessidade que a mãe tem de segurar, ou muitas vezes, eu vou liberar porque o mundo está liberando. Então, é o conhecimento. Quando a mãe tem clareza do que ela quer, eu sempre falo de princípios e valores que muitas vezes a gente sabe, mas nós, mães, não direcionamos, não deixamos claro para nós mesmos o que é inegociável dentro da minha formação, a gente se perde. Então, começa pela mãe ter esse olhar de conhecimento, de autoconhecimento. Tá, eu tô liberando demais ou eu tô segurando demais? O que eu estou fazendo? E qual é o meu equilíbrio nisso? Então, assim, a fórmula mágica não existe. Existe o conhecimento da vivência que essa mãe, que essa família tem, que esse jovem que é diferente. Imagina uma mãe com 2 filhos com gêmeos na mesma idade. Vão ser diferentes. Então, é sobre ela entender o que ela fazer. E eles são diferentes. Eles agem diferente. E ela vai agir diferente com cada um, muitas vezes. Não, espera aí. Esse aqui, como eu vou lidar com esse? Como eu lido com esse? Então, esta é a importância que a mãe entenda sobre como é para ela. Para que ela tenha o entendimento de qual é o caminho que eu estou em excesso e em essência. O que eu faço para que eu possa direcionar? Então, esse conhecimento da emoção que gera esse comportamento é muito importante. E se eu fosse perguntar quais são as emoções que imperam no dia a dia, eu acho que poucas pessoas saberiam ir além do Divertidamente. Que foi um filme muito importante para a gente aprender sobre emoções. Em geral, dentro dos seus atendimentos, você percebe que realmente existe essa falta de conhecimento básico do que a gente está sentindo? Com certeza, porque como já falamos no início, é sempre olhado para o adolescente, né? O olhar é sempre o que eu faço como adolescente. Mas e aí? E eu, mãe? Então, assim, dentro desse contexto de entender a emoção que gera o comportamento. Então, uma mãe que naturalmente ela tem a emoção do medo, o comportamento dela é diferente de uma mãe que tenha a emoção, vamos dizer, da raiva, que traz o contexto de tudo certo, tudo controle de tudo. É diferente a emoção e a ação dela. Então, a emoção que leva à ação. Né? Ou talvez aquela mãe que ela tem um objetivo de vida e ela está olhando para o objetivo. E aí, de repente, ela se depara e vem a culpa porque ela esqueceu do filho no caminho. E não foi porque ela quis. Foi porque uma emoção gerou aquele movimento, aquela ação dela. Então, são 9 emoções diferentes. A emoção da indolência. Explique. Aquela mãe que ela evita conflito. Então, assim, ela se cala. O conflito está dentro dela. Mas ela evita o conflito externo. Né? Ela evita o conflito externo, mas dentro dela... Não vou brigar com meu filho hoje, mas nem vou dormir. Exato. Eu sei que não tá certo, eu sei que eu preciso falar, mas eu passo muito tempo buscando a forma de falar para não ter um conflito. E aí, é algo muito importante as mães entenderem. Conflito e confronto. Então, conflito é algo bom. Se você for direcionar o teu filho, vai gerar um conflito? Vai. Mas o que é o conflito? É uma direção. Espera aí, é a tua percepção e a minha. Vamos equilibrar isso? O conflito é isso. É gerar percepções e entender o caminho. O confronto já vai para quê? Já vai para briga. Já vai para falar alto. Já vai para algo... Vai pro seu quarto, menino! Exato. Mais ou menos isso. Algo muito mais intenso. Então, não evitem conflitos, mãe. Não evitem. Conflito é direção. Confronto, sim. E aí, o que acontece? Quando ela evita o conflito, para não ter confronto, ela provavelmente vai ter um confronto muito grande lá na frente. Porque na hora de que tinha que conflitar, ela evitou. Então, vamos ver se eu tô aprendendo, tá? Eu vou ser mãe no futuro. Se Deus quiser e permitir, isso vai acontecer. A gente precisa entender a própria emoção, falar sobre ela, entendendo a emoção do filho e lendo as possíveis reações para saber o que fazer. Não é fácil não, né? Sabe por que parece não ser fácil? Porque quando a gente olha assim, é tudo muito confuso. Mas, quando você começa a entender,
você começa a viver isso e perceber que isso é algo muito real, que acontece no teu dia a dia, começa a ter uma visão diferente e se torna mais assertivo. Aí vem, opa, fácil nunca vai ser para ninguém, em nenhum momento. Mas assim, a assertividade de entender e direcionar ou se aliviar, muitas vezes, opa, esse é só o jeito dele, não é contra mim. Ou então é eu que estou sentindo algo que não foi exatamente o que ele quis me atacar. Porque é isso que acontece. Então, às vezes, a mãe tem um sentimento de que o meu filho está me atacando. E ele apenas está tirando dele uma emoção por um momento. E aí, ela sente aquela emoção de que é contra mim. Então, entender isso e parar para ir para o nosso racional, que a gente vive no emocional, né? E aí você direciona. E é natural que na adolescência, esse adulto em construção, ele seja mais explosivo, ele seja mais intenso nesse comportamento. E é essa diferença que a mãe vai percebendo ao longo do tempo. É isso que muda a intensidade? Com certeza. Por quê? É aquela questão, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Eu não tenho direção. Eu não sei para onde ir. Eu quero, mas eu não sei. Então, assim, isso torna o quê? Quando nós, vamos colocar assim, nós estamos meio que no escuro, sabendo que há algo para ser feito, mas a gente não tá vendo a solução. Como que a gente fica? Perdido, né? Perdido. E isso leva a gente ficar explosivo, ficar Irritado. Né? Não é contra as pessoas que estão ao nosso redor, e sim o que a gente está sentindo. Então, o adolescente naturalmente é isso. Ele está no escuro, ele está ali sentindo aquelas emoções e ele não sabe para onde ir. Por isso que quando eu criei o método liderança materna, é para que a mãe entenda sobre isso. Porque ela é a guia. Ela é a líder que vai direcionar ele. E isso vai tornar com que esse caminho se torne mais seguro para o filho. Porque muitos adolescentes se perdem pela falta de segurança. Tem uma estrutura, tem tudo, mas ele não tem segurança onde ele vai pisar. Porque é diferente o adolescente ali ter todo o apoio, digamos, apoio, né, do pai e da mãe, ter tudo que ele quer, mas ele não tem uma direção e ele não tem onde pisar, porque ele está em construção. E aí ele se perde. Tá testando os caminhos, né? Exato. Então, quando ele tem ali essa liderança, esse olhar de uma mãe que dá a segurança, que não fala, não vai, mas que mostre percepções e dá essa liberdade, faz toda a diferença. Por quê? Porque vai trazer para ele autorresponsabilidade. Porque diferente é se a mãe dizer assim, não faça. Aí que ele vai querer fazer. Aí que ele vai querer fazer. E aí, se a mãe tem uma liderança diferente, faz, né? A decisão é sua, mas as consequências também, meu filho. Uhum. Com certeza, a emoção dele vai ser, opa, peraí, ela tá falando isso, então é melhor. Entende que isso é natural, não é lógico, é emocional. E você, falando desse apoio, eu acho que muito da culpa, e aí você me corrija se eu estiver errada, é por conta da rotina que a mãe tem. Às vezes ela se sente culpada pela falta de presença, no sentido de ter tempo disponível para estar com esse adolescente, né? E ela tem lá milhares de atividades, tem que ser mulher também, tem que se cuidar, tem que equilibrar todos os pratos, e naquele momento em que ela pode estar com o filho está naquele momento explosivo do dia, naquele momento de muita intensidade, e talvez até no momento de reclamação, né, por não ter a atenção que ele gostaria. Existe um caminho para adaptar essa rotina e conseguir chegar numa maternidade que te deixe em paz, né? Que te faça guiar esse filho mesmo não estando o tempo todo ao lado dele. E será que precisa estar o tempo todo? Jéssica, eu sou da opinião o seguinte, de que não é uma questão de você precisa estar presente o tempo todo, mas a sua presença ela precisa ser de qualidade, tempo e qualidade. Né? Então, o que acontece nesse mundo que a mulher vive hoje, de estar sempre, tendo sempre algo para fazer, estar ocupada com seu empreendedorismo, com tudo que ela vive, ainda existe essa loucura,
né? Opa, eu tenho que dar atenção aqui. Então, assim, como alinhar isso? É o momento em que ela tem para estar com o filho que esteja alinhado com o filho também. Seja para um cinema, seja para um filme em casa, seja a regra do almoço. Aquele momento precisa ter a sua disciplina, porque aí vai ter a comunicação, vai ter o contato. Porque senão eu vou estar presente, mas será que eu estou em presença? É diferente. E isso causa conflito para a mãe, né, para a culpa dela, e também ele também sente e entende que ela apenas está ali. Então, no dia a dia, é muito isso. Não é aquela questão, eu vou estar sempre presente em todos os momentos. Pode ser que a mãe não esteja presente num momento até muito importante, mas que o filho entenda que ela não estava em presença, mas sim ela estava em apoio. Porque pode existir, tem mães que viajam, tem mães que não conseguem licença no trabalho, entende? Tem mães e acontece muito isso, mas que ela se faça na presença. Eu sempre digo para meus filhos, a Juliette teve uma atividade a semana passada e eu disse, vai lá e arrasa. Eu confio em você. E aí, uma coisa que é muito interessante, depois que essa criança vir, depois que esse adolescente vir desse evento, desse momento, talvez que ela não esteja presente, ou se ela estiver presente também, fale o que ele sentiu, como que foi, olhe para o esforço que ele teve, olhe para isso, crie vínculo, porque o maior problema é a falta de vínculo, e o vínculo precisa ser criado pelo adulto. Porque muitas vezes, mas meu filho não fala comigo. Mas mãe, como que você criou esse vínculo? É importante. Vai chegar uma idade que ele naturalmente, não é que ele não vai falar com você, mãe. Ele não vai saber nem o que falar. Ele tá preso na emoção, ele tá ali buscando, é o momento dele. Mas que esse momento não seja eterno. Né? Que esse momento seja um momento, ok, agora já deu, agora vem cá. Agora vamos junto, vamos fazer alguma coisa junto. Então, assim, que a mãe tome as rédeas para que ela possa guiar. Perfeito. E nós estamos, inclusive, num período, né, no momento de exibição aí desse podcast, em período de férias, com esses adolescentes em casa. E aí se pergunta o que vamos fazer, porque nem sempre a mãe também vai estar de férias. Os pais não necessariamente estarão de férias nesse mesmo período. E gera uma série de desafios aqui também. O que fazer, então? Assim, é desafiador realmente. Por quê? Até ter as atividades escolares, existe vamos dizer assim, um cronograma que eles seguem. Eles têm coisas para fazer. E aí as emoções, elas ficam meio mais ou menos. Então, eu tenho e não tenho. Então, eu gasto energia, eu gasto tempo, tudo nessas atividades. E agora? Eu vou fazer o quê? Então, é importante que os pais, que as mães direcionem antes isso já. Regras é importante. Mas ele não quer obedecer regras. Se você não colocar essas regras, se você não insistir, se você não fizer a sua parte, não cobre deles. Então, assim, as emoções, eles ficam muito mais explosivos, com certeza. Por quê? Porque agora eles estão como? Ali, ó, presos na jaula. Ou então eles querem liberdade, eles querem sair, eles querem ir pro shopping, eles querem os amigos, eles querem jogar videogame, eles querem acordar, ficar de madrugada acordado. Então, assim, eles querem isso. Madrugada acordado é tenso. Né? Que você não fica em paz dormindo do lado sem saber o que tá rolando, né? Exato. Então, entende que quando a mãe, antes de que isso aconteça, ela já se prepara para essa direção. Fazer os acordos. Né? É muito importante fazer acordo. É muito importante que a mãe dê a liberdade, porém, ela também tem o equilíbrio disso tudo. A liberdade não é dizer faça o que você quiser. Não, você tem o limite para ter essa liberdade. O horário é um deles. O horário tem que ser feito. Tal horário você tem. 1 hora de videogame. Ótimo. Deu 1 hora, ponto. Mas vai gerar conflito porque ele quer ficar mais. Eu enfrento o conflito, mas eu preciso que ele entenda isso. E é interessante porque assim, ó, 1, 2, 3 vezes que isso acontece, que você pegue firme, depois ele já entendeu.
respeita automaticamente. Por quê? Porque, opa, eu já não tenho, né? É isso e pronto. Então, é esse desafio que nós temos com nós mesmos. De dizer assim, não, eu pago as consequências. Né? Precisa a gente ter uma bronca, precisa, vou fazer o que tem que ser feito, porque eu quero resultado. Então, assim, um líder futuro veio antes com uma liberdade que tomou libertinagem? Não dá. Uhum, né? Perfeito. Tudo bem. Aí a gente fez os acordos tudo direitinho. Mas a minha mãe fala uma coisa e faz outra totalmente diferente. O exemplo continua sendo válido, porque na infância a gente fala muito, né? Que a criança aprende pelo exemplo. E na adolescência, essa verdade ainda continua sendo absoluta? Mais que antes. Muito mais que antes. Porque é agora que eles chegam na fase do teste. Peraí, como é que é mesmo? Então, ele está olhando. O adolescente, ele aprende com exemplo. Ele não aprende com... Ele não ouve a mãe. Entende? Ele não ouve, mas agora ela colocou o limite e permaneceu, é isso e ponto final, aí ele vai entrar. E é o desafio maior. Então, é esse contexto que precisa. Eu estava justamente comentando sobre ter criado uma consciência, Jéssica, de cuidar de mim. E uma coisa que me chamou muita atenção, um dia a Juliet, de 11 anos, me disse, nossa mãe, você vai dormir arrumada e você acorda arrumada? E isso me chamou a atenção. Por quê? Porque olha o que ela está vendo. E eu pensei assim, eu preciso continuar fazendo isso. É importante que ela, não que a mãe perfeita não é sobre a perfeição, mas ela entenda do cuidado, do autocuidado. Para que ela se ame assim no futuro. Isso. Então, me chamou a atenção por quê? Porque não é o que eu falo, é o que ela está vendo. Hoje, a academia é algo assim, mãe, você não foi na academia hoje? Então, assim, não é que eles me cobram, mas eles já me questionam. O porquê? Você não está na disciplina de ir na academia? Olha que interessante, são coisas que eu começo a perceber e eu digo, olha a importância da nossa disciplina. Então, como que eu vou cobrar deles uma disciplina aonde que eu não cumpro comigo mesmo? Começa a ter questões, né? Então eu posso falar uma coisa e fazer outra. Isso. Porque a minha mãe faz assim também. Isso. Então é importante esse ponto. E quando elas chegam na mentoria, e aí sendo bem práticas, eu vou falar do quanto a gente já pediu o manual da maternidade, né? Ah, se fosse bom, né? Ter o passo a passo certinho e no final era esse o produto, né? Esse o resultado. Todo mundo já sabe que maternidade não é bem assim, mas ter um apoio, ter um caminho de alguém que já viveu as experiências, né? Eu vou pedir para você compartilhar, né? Que você tem filhos em diferentes fases agora, né, Cris? Isso. Então você tá acompanhando todas ao mesmo tempo, inclusive, não só dos que já se tornaram adultos, mas você tá vivendo outras fases ao mesmo tempo. Como é ter esse contato com as mães, como é dividir esse conhecimento? Fala um pouquinho de como é a mentoria. Jéssica, a mentoria é algo... Eu sempre digo que a mentoria ela já foi criada do coração. Foi um presente de Deus que ele disse, eu te dei 5 filhos, eu te dei experiência, conhecimento, então faça acontecer. E a mentoria é isso. E esse caminho, ele existe através do quê? Da mãe entender a sua maternidade. Nós viemos, aí, eu digo da minha idade, eu digo, né, essas mães de adolescente, a gente veio de uma construção da nossa infância, da nossa adolescência, diferente do que é hoje. Então, a gente está perdida, tem muitas mães perdidas, e não é porque ela não quer, é que ela não sabe o que ela segue. Se ela segue a maternidade de hoje, se ela segue antigamente. Então, dentro da mentoria, é isso que elas recebem. Um acolhimento, primeiramente, um conhecimento de como foi e aí de como será. Porque quando eu tenho clareza do que eu quero lá na frente, eu olho para o meu filho. Não, eu quero um filho líder. Eu quero chegar um momento, e graças a Deus, hoje quando eu olho para os meus filhos e eu vejo a estrutura que eles estão criando como adultos e até os menores também, o caminho. Que idade que eles estão agora todos? 22, 20, 11, 9 e 5. Olha que delícia! Uma festa.
Então, quando você olha eles em cada fase, você se sente feliz. Exato, porque quando eu olho e entendo assim, vale a pena. Vale a pena a gente olhar e dizer, é isso que eu quero. O que eu quero para o meu filho no futuro? Eu quero que eles formem família. Mas que família? Como eu quero que o meu filho seja o homem, o pai? Preciso eu criar isso. A minha filha. Então, assim, é isso que na mentoria a mãe entende. Tá, o que eu quero dentro da minha estrutura? Não é dentro da estrutura da Cris, o que ela faz, como que ela é. Não, dentro da sua estrutura como mãe, da sua realidade. Como que é? O que você quer? Qual é a guia que você quer dar para eles? E aí a gente une isso e coloca em uma visão. E aí vem o quê? Vem essa estrutura de criar essa identidade maternal para que ela vá percorrer esse caminho. Direcionar esse filho para onde ela já tenha clareza. Porque ela, até então ela não tem clareza. Eu quero o melhor para o meu filho. Mas qual é o melhor? Como que é? Como que eu Não estou... fiz essa visão lá, Não. né? E aí, que caminho que eu sigo? Eu sigo da internet? Eu sigo da fulana? Eu sigo... Qual é o caminho que eu sigo? Não, mas eu vi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não é a tua essência. Então, a essência da mãe, e é isso que o filho quer. Ele quer a essência da mãe. A mãe de verdade, né? Exato. E ela tem essa essência, mas ela tá tão perdida, sobrecarregada com tudo. E que tanta informação. tanta informação. Que aí ela quer fazer tudo melhor que funciona para o outro e ela não entende qual que é o dela, qual que é a essência dela para que ela entregue para esse filho. E é importante ressaltar, né, Cris, que você, apesar de ter a experiência como mãe, você treinou pessoas por um longo período, viveu experiências no mundo corporativo e teve uma bagagem de conhecimento de perfil comportamental, né, de temperamentos. Eu nem sei tudo que você já estudou aí para criar esse método próprio. Então, são várias fontes, né, de autoconhecimento que você aplica. Então, é uma ciência aplicada na educação dos filhos. Jéssica, por quê? Quando a gente fala assim, mentorias, né, que eu já vivenciei, empresariais, essas pessoas, eu mentorei pessoas, não empresa. Uhum. A mentoria, pessoas. Pessoas têm família, tem estrutura, tem tudo isso. Então, olhando sempre para isso, é que eu olhava para a mãe ali e eu sentia que essa mãe, ela é fantástica. Ela precisa de um pouco mais. Ela precisa de um pouco mais. Para que ela está ali, mas ela não tem direção. Então, tudo isso vem, as 12 camadas da personalidade humana. Vem movendo o quê? O comportamento. Porque o conflito que existe entre mãe e filhos adolescentes é mais sobre comportamento. E isso eu fui criando, eu fui desenvolvendo esse olhar, conhecer o comportamento. Porque pensa assim, Jéssica, a ponta do iceberg, né? O que tem ali é o comportamento. É isso que a mãe vê. Mas por trás existe o quê? Emoção. Existe tanta coisa ali, desenvolver cada fase, tá tudo ali. E não é visto. É apenas falado do comportamento, julgado o comportamento. E aí, o essencial, o que realmente faz a diferença na direção não é olhado. E foi isso que eu fui criando, né? Dentro dos egos. Nós temos 4 egos. O ser humano é 4 egos em desenvolvimento. Ele vai desenvolvendo as camadas. Então, em que camada essa mãe tá? Para que ela dê mais um passo. Então, tá tudo ali, dentro desse contexto. E quando a mãe entende tudo isso, traz uma leveza. Traz um respirar e dizer, opa, nem tudo tá perdido. Tem um caminho. Existe algo que pode me ajudar e eu estou disposta a seguir esse caminho. E é aquilo de, não, você não será uma mãe máquina porque você está tendo essa descoberta. Ao contrário, você vai voltar a ser a mãe que você sempre deveria ter sido, né? Que é o você. E aí você trouxe aqui um símbolo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, porque para a mãe, independente de que fase ela está, de como ela está aplicando a maternidade, é isso aqui, né? Um abraço. Isso aí, é um abraço, é o estar conectado com o filho. Independente se ele está perto ou não, é a conexão que tem entre ela e o filho. Isso é natural. Isso ele estando longe, estando perto. Então, assim, esse símbolo
É muito isso, é unir, a união que está da mãe e do filho. Veio do ventre, né? Desenvolveu no ventre. E ele continua unido no abraço, no estar ali, presente, Isso é muito lindo. conectado. E a palavra conexão, quando a gente fala da maternidade, tem um ditado que minha mãe diz, e eu queria dizer que a culpa não é minha, tá? Filho criado, trabalho dobrado. A gente tá falando da fase da adolescência, que é preparar ele para o mundo, mas esse vínculo, essa conexão, esse sentimento de querer que o filho dê certo, é para sempre. Com certeza. Então, esse vínculo, quando fala muito sobre esse trabalho dobrado, eu falo assim, Jéssica, que existem mitos, né? Então, assim, percepções ou talvez preconceitos. Isso existe muito dentro da adolescência, o preconceito do adolescente. Então, assim, as mães já têm um preconceito da adolescência. Então, quando meu filho entrar na adolescência, vai acontecer isso. Então, a mãe já está como? Armada. Já tô preparada pra tudo, hein, meu Peraí. filho? Tô fazendo Muay Thai. Não, tô brincando, gente. Mas assim, inconscientemente acaba acontecendo esse preparo para quê? Para atenção do que vai vir. Adolescente é tudo perigoso, é como se, né? Não, não é isso. Então, quando a mãe se encontra no caminho de mãe de adolescente, tudo passa a ser diferente. Tudo passa a ter um contexto diferente. Então, esse preconceito, ela passa a entender e não se defender. Quando é que a mãe percebe que acertou na educação do filho? Eu tenho essa curiosidade. Você pode falar tanto como mãe, como mentora, né? Vendo ali os depoimentos, eu imagino que você consegue ter essa percepção. Jéssica, você já se deparou, assim, tipo, um dia eu vou ser feliz? Sim. Quando eu tiver a tal coisa, eu vou ser feliz? Você chega lá e você nem lembra, e você tá sempre esperando lá na frente? Isso acontece na maternidade. Um dia eu vou acertar. Mas que dia é esse? É o dia a dia. O dia que você percebe o seu filho fazendo algo bom. O dia que você percebe seu filho te ajudando. O dia que você percebe... É todos os dias. E quando você tem essa percepção, você fala assim, nossa, tá dando certo. Então, se tá dando certo, eu preciso aperfeiçoar. Esses dias nós estávamos no shopping e o bip da comida de um senhor que estava sentado numa mesa perto começou a apitar e ele estava no telefone. E a Juliet, a gente já ia sair. Ela foi lá e disse assim, a sua comida está pronta. E aí ele disse, mas eu não posso levantar e buscar comida porque eu vou ficar sem lugar, porque estava cheio. E ela veio e falou assim, ô mãe, eu vou sentar no lugar dele para ir buscar comida. E eu falei, vai filha, a gente espera. E ela foi lá e disse assim, eu sento aqui, pode ir buscar comida. E naquele momento eu olhei, sabe, meu coração ficou tão feliz, eu disse, é sobre isso, olha só. Entende? Então, assim, é você olhar todos os dias uma superação deles e dizer assim, tá dando certo. É isso. Ele tá sendo construído, ele está nesse caminho. Então, esse vai dar certo é você parar e olhar, tá dando certo? Porque se você olhar e dizer assim, opa, não tá dando certo. Então, é agora que eu preciso aperfeiçoar tudo para que mudar essa rota. Porque às vezes a mãe vai dizer assim, não tá dando certo, ele não me escuta, ele não me obedece, entende? A mãe vai fazer um olhar assim, então, ok, há tempo, então agora o que eu faço com isso? Agora, quando você vê que tá dando certo, também permita se sentir, esse tá dando certo, eu vou continuar, porque esse é o objetivo, não é lá na frente, é o agora, é o que eu estou formando. E aí tem um passo importante, pedir ajuda, né? Porque só de falar mas eu vou fazer uma mentoria para ser uma mãe melhor, parece que eu deveria saber isso, parece que deveria ser natural. E pedir ajuda para o meu marido, tem muita mulher que também não está aberta a isso. Qual é o papel da rede de apoio e como é que elas aprendem a realmente fortalecer esses elos para que elas se beneficiem, né? Aí tem pontos muito importantes. Primeiramente, não é nem o correto pedir ajuda, né? Ainda mais quando fala de paternidade. Fazer a parte dele, né? Fazer a parte. Só que, será que a mãe está permitindo essa parte do pai? Às vezes, a necessidade do controle, de que comigo, se fizer do meu jeito, tá muito mais fácil. Eu sei que dá certo, então deixa comigo.
traz a sobrecarga para a mãe. E é impressionante como que a gente escuta das mães, tipo, às vezes estamos em alguma roda de amigas, sair, algo diferente, assim. Tá, a mãe lá, eu deixei meu filho com o pai, e daí o que eles estão fazendo? E às vezes as crianças estão lá super divertindo. Então, olha lá, ó, o pai tá dando pizza, tá dando pipoca, tá dando... Tá tudo bem, tá tudo bem, tá lá. Aproveite o seu momento. Aproveite. Então, ter essa visão, essa flexibilidade que a mãe precisa. Permissão. Permitir que o outro faça parte dele. E às vezes não é nem pedir, é apenas se organizar. Ah, eu tenho tal coisa para fazer, eu tenho uma janta, eu tenho algo para fazer. Então, assim, esse momento é o quê? É você entregar para quem? Seja vovó, seja tio, seja alguém, madrinha. Entregue. Porque, com certeza, se você está entregando, é alguém que você confia. E confie, tá tudo bem. Agora, aproveite meu momento. Vou fazer o que tem que ser feito, com alegria. Porque quando o seu filho olha você como mãe fazendo algo para você, isso dá a ele o quê? Dá uma sensação boa. Porque senão você cria um egoísta. Quando você está criando um filho, aonde que você não pode se distanciar dele, porque ele chora, porque ele não quer, porque ele fica bravo, emburrado, você está criando um egoísta. E aí, o futuro vai ser como? Será que todo mundo vai fazer o que ele quer? Não vai. Não vai. Então, quando você ensina ele a se permitir, você também está ensinando ele a fazer o quê? A cuidar dele também. Perfeito. Você trazendo todos esses ensinamentos, eu fico pensando, são 5, 6 anos de mentoria, e quanto tempo leva para a mãe realmente absorver esse conhecimento contigo? E eu queria entender, elas vão para um grupo que vai ter essa rede de apoio, de compartilhamento. Você também faz esse trabalho individual lendo, né, aquela família em específico. Jéssica, tem a mentoria que é específica para a mãe, que traz o contexto ali, sim, da leitura da mãe, tudo mais. Acompanhar aquela mãe, aquela família. Tá? Porque não é só da mãe, é entender também o contexto. E aí tem o curso. O curso, ele é um curso gravado, mas que tem a comunidade de mães, que também se apoiam, que trazem o seu viver no diário, né? No dia a dia, vivi isso. Ah, isso me deu consequência. Ah, isso aqui me deu benefício. Então, assim, opa, então como eu posso usar do meu jeito isso que a outra fez? O que funcionou? E aí eu entendo que, às vezes, a mesma ferramenta é apenas aplicado do modo diferente. E aí elas vão entendendo, vão caminhando, vão criando vínculo e força para seguir aquele caminho. Então, existem esses dois. A mentoria e o curso de mães líderes. E aí mães líderes, formadoras de futuros líderes. E o céu é o limite, né? Porque se ela tá preparada para educar filhos melhores, a vida dela também melhora, né, Cris? Ela é uma mulher com mais autoconfiança, mais segura daquilo que ela está fazendo. Exatamente. É esse o contexto, é que primeiramente essa mãe, ela se reconheça como essa líder que ela é. Que é natural da mulher ser líder. É natural. Às vezes a mulher não reconhece em si a liderança, mas se ela parar para olhar direitinho, assim, pro seu dia a dia, ela vai entender o potencial que ela tem. Mas ela tá perdida. Mas quando ela se reconhece como líder e entende esse estilo que ela tem de gestão, de líder, ela traz essa leveza. E naturalmente, ela vai estar passando pros filhos. E aí ela vai guiar ele. Mas a partir desse transformar-se, desse entender-se. E aí tornar-se leve aquilo que parecia ser pesado. Trazer leveza. Sabe o que eu quero? Um brinde a essas mães que vão fazer uma sociedade muito melhor, com filhos muito mais preparados. Com certeza. Ao futuro, né? Agradeço demais você ter estado aqui com a gente. Convido você a acessar aqui os links da descrição do vídeo para conhecer mais do trabalho da Cris. É sempre uma honra te receber, ter você aqui no nosso estúdio novo, né? Nesse novo momento da Like. Você faz parte da nossa história. A gente viu a sua evolução ao longo dos anos até encontrar esse caminho que preenche o seu coração e nos emociona, né? Porque a maternidade precisa sim ser cada vez
melhor, porque aí a gente vai ter um futuro melhor. Muito obrigada pelo seu trabalho e por aceitar mais uma vez o convite. Eu que agradeço, Jéssica, você sabe que o quanto que eu tenho o apreço por vocês e estão de parabéns, tá maravilhoso, gente, que delícia vir aqui, não que antes não era bom, sempre foi bom, mas é muito maravilhoso, você vê algo assim fantástico, que tá deixando vocês muito felizes também, né? Muito felizes, e eu digo que foram vários fatores, mas esse autoconhecimento muda realmente como a gente enxerga a nossa realidade e nos proporcionou chegar até aqui. Obrigada por tudo e eu te vejo em breve. Com certeza. E para você que tá aí do outro lado, a gente também se vê em breve no próximo episódio do LikeCast. Você já entendeu que o nosso papel aqui é trazer assuntos que façam com que você viva melhor. Não importa qual área da vida você precise melhorar. Aqui você vai encontrar muitos temas para te ajudar. Até a próxima!